Darcy, nós voltamos com o doutor Júlio César Caspani e eu quero ir um pouquinho mais longe agora, doutor. O senhor foi deputado estadual e como é que era a Casa Legislativa aqui do Rio Grande do Sul na época que o senhor foi deputado? Profícua, trabalhadora. Nós tínhamos, evidente, deficiências, mas certamente que o espírito público prevalecia. Eu testemunhei o trabalho muito eficiente de muitos vereadores, de muitos prefeitos, vice-prefeitos e de deputados estaduais, federais e senadores. O Rio Grande do Sul tem motivo de sobra por ter contribuído para a nação ao longo dos anos com figuras históricas importantes. Nós demos exemplos de dignidade desde o tempo do Bento Gonçalves. Caxias, que foi o pacificador do Império, reconheceu a fibra do gaúcho e o seu líder, com toda a sua deficiência cultural, comparada com a de Caxias, foi um bravo. Então, de lá para cá, os exemplos dos maragatos e dos chimangos se unindo aí pelo Rio Grande, pelo país afora, até o norte, do Chuí até lá em cima, né? Nós demos exemplos de dignidade. E quando o Getúlio Vargas assumiu o governo, naquele período chamado ditatorial de 15 anos, foi profícua a atividade dos gaúchos. Um trabalho notável. Nós podemos ter contrariedade com muitas coisas que aconteceram naquele período, mas temos que reconhecer o quanto a nação ganhou. E muitas das coisas boas que estão lá foram objetos do desenvolvimento, como a Siderúrgica Nacional, como muitas outras coisas importantes que foram feitas, principalmente a nossa Petrobras, que nasceu lá com Monteiro Lobato e que hoje é o foco da corrupção no nosso país. Deixa eu lhe perguntar, antes de nós falarmos de política, de corrupção, da atual conjuntura política do Brasil, eu quero lhe perguntar uma coisa. Por que, na sua opinião, o Rio Grande do Sul chegou num estado de crise financeira como a gente vive hoje? Pura e simplesmente pela centralização do poder. Nós vivemos uma crise ética sem precedentes, mas antes dela também uma crise econômica, que assola o território gaúcho como nunca. O Rio Grande vem perdendo há muitos e muitos anos. E a centralização do poder da União é cada vez maior. A União arrecada hoje 60% dos recursos nacionais. Isso é um crime. É um crime de lesa pátria. Todo o povo sofre. Porque aqui no município, a célula matriz da nacionalidade, aqui que as coisas acontecem. Os municípios deveriam ter muito mais recursos do que têm. Ao longo desses anos, eu testemunhei sempre a transferência de responsabilidades para os municípios sem a contrapartida. E isso tem que mudar. Precisa mudar. É imperioso mudar. O bolo tem que ser mais dividido. Muito melhor dividido. O novo Pacto Federativo é uma bandeira da OAB, que eu a integro. Agora, aliado a isso, o senhor acredita que o Rio Grande do Sul vai sair dessa crise? Tem que sair. Não só o Rio Grande do Sul, o país todo. Todos os estados e os municípios, os 5.500 municípios do Brasil, estão todos afogados em dívidas e em dificuldades. Porque a União tem que abrir mão de uma parcela ponderável dos recursos fantásticos que ela tem na mão. É muito dinheiro. O José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul, ele pegou uma bomba com pavio curto. Realmente, consequência dessa centralização demasiada do poder na União. A União tem 60% dos recursos do país. E os estados e os municípios, mais de 5.000 municípios que estão à míngua de recursos, que não podem satisfazer os anseios mínimos de educação e saúde. Se não tem dinheiro para custeio, o que sobra para investimentos? A União trazendo benesses aos poucos, através da mão de políticos que nem sempre correspondem aos anseios da sua comunidade.
Não é melhor que esse recurso venha direto para o município, onde o povo ajude a fiscalizar, esteja presente, onde os projetos da população sejam efetivamente atendidos? Como nós vamos sustentar o nosso processo de desenvolvimento em Cachoeira com toda a luta da produção primária que satisfaz os anseios do seu município, mas cujo recurso é sacrificado pelos valores que o governo federal não defende? O custo de produção hoje é cada vez mais elevado. E o que vem de retorno? Nada. Isso tem que mudar. É preciso mudar. Isso vai mudar pela conscientização da população. Nós só vamos ver Cachoeira prosperar, retomar o seu processo de desenvolvimento. Vamos sentir que os governos atendam efetivamente aquilo que a população quer, quando a União abrir mão de uma parcela ponderável dos recursos que detém, que criminosamente detém. Nós estamos satisfazendo a burocracia, aquela burocracia que não tem a sensibilidade de atender os anseios do povo. E isto tem que mudar. Se o Brasil não mudar, o povo vai mudar o Brasil. Fique certo disso. Agora eu quero lhe perguntar, trazendo a política para os dias atuais. O senhor tem uma carreira política, uma vida pública de vasta experiência. Dá um pouco de vergonha de saber que a política hoje ela é vinculada a crime, a corrupção e a tantas coisas ruins, sendo que o Brasil é um país tão rico e poderia estar tão à frente em tantos setores, tecnologia, desenvolvimento e tantas outras coisas, se não fosse a corrupção? É uma consequência desse processo que vem de longe. Hoje, as providências que estão sendo tomadas pela corajosa ação do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, enfim, do Judiciário brasileiro, nós temos hoje um exemplo de anti-impunidade. Uma ação enérgica, positiva, que o povo está aplaudindo. Nós não temos dúvida disso. O anseio de justiça começa a acontecer. E o afastamento daqueles que são efetivamente os culpados, aqueles que ludibriaram a boa-fé da população, aqueles que se beneficiaram fecundamente com os recursos do povo, esses precisam ser afastados, punidos, exemplarmente punidos, para que possamos experimentar uma nova fase na vida. Eu hoje integro os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil há 9 anos, na chefia de gabinete do nosso presidente. Luto para que nós possamos, neste ano, eleger Cláudio Lamarck na presidência nacional. Gaúcho. Um jovem brilhante, gaúcho, o primeiro gaúcho que vai ascender à presidência nacional da Ordem. E é com ele e com o sucessor de Marcelo Bertolucci, outro jovem, corajoso, brilhante, que deu tudo durante o seu mandato, que nós vamos liderar esse processo com toda a sociedade civil organizada, para que nós possamos, através da pressão popular, possamos mudar esse quadro caótico de uma corrupção sem precedentes no nosso país. Tem muita coisa para ser descoberta, e tomara que isso seja a curto prazo, para que os exemplos que vêm daí, para que os jovens se estimulem a participar da vida pública com espírito público, com doação, para que não em proveito próprio, mas em proveito da população. O povo generoso, trabalhador, ordeiro, como o povo brasileiro, e de um modo particular o nosso cachoeirense, precisa ser respeitado. Os seus anseios e as suas aspirações têm que ser realizadas por homens que tenham vocação para servi-lo e não para se servirem da vida pública. Eu quero lhe perguntar, doutor Júlio, diante de tudo que o senhor já viveu na política, o senhor acredita ou acreditou que um dia fosse chegar num ponto tão ruim a classe política do Brasil? Não, não imaginei. Honestamente, não imaginei. E fico triste por isso. Essa constatação me entristece muito. Mas ela também me anima, porque nós precisamos fazer alguma coisa. A geração presente tem uma força incalculável. Hoje, o que nós dispomos hoje de instrumentos, com a facilidade que temos de nos comunicar diariamente com o mundo inteiro, a tecnologia à nossa disposição, crianças de tenra idade aí já conseguem trabalhar nesses aparelhos. Esta tecnologia tem que ficar a serviço do bem.
Nós temos que prosperar através da integração dos mais velhos com os mais jovens e passando para a nossa experiência, o nosso estímulo, o nosso apreço, o nosso carinho, para que eles evoluem e que tenham uma felicidade muito maior do que a que tivemos. Os jovens de hoje merecem muito mais do que nós tivemos. E certamente que as crianças esperam muito de nós. Temos que fazer isso. Eu acredito muito na integração de governantes com a comunidade, porque eu fiz isso. E os resultados foram altamente positivos. Eu fui um prefeito abençoado, porque não obstante as dificuldades que tínhamos, fui buscar recursos federais e obtive. E muito, que ajudaram muito. Mas a integração com a comunidade foi que estimulou isso aí. O papel da comunidade presente, cobrando, exigindo, orientando, pedindo, isso aí é muito importante. Nós temos, assim, a convicção de que esse trabalho é que vai dar resultado. Nós não precisamos nos preocupar hoje mais com a apuração dos crimes, porque já temos um judiciário fazendo isso. Nós já temos um Ministério Público perseguindo isso. Nós temos que aplaudir essa atitude, temos que apoiar essa atitude, temos que fazer valer a nossa indignação com o que está errado, mas aplaudir o que está certo. E dizer que é isso que vale a pena fazer, para que possamos ter um processo de desenvolvimento compatível com a nossa riqueza nacional. Nós temos tudo para oferecer à população brasileira uma vida, qualidade de vida muito melhor. Nós hoje temos aí, e eu sei porque tem em casa uma nutricionista, que é possível dar qualidade de vida melhor para todos da população. E não a temos, porque nos faltam recursos, porque nos falta consciência pública capaz de detectar essas necessidades e pôr na prática as soluções. É isso que nós queremos, eu acredito nisso. Agora eu quero lhe perguntar para a gente terminar esse papo. Se nós fôssemos ficar aqui, ficaríamos horas conversando disso, porque o Dr. Júlio é uma pessoa que tem uma experiência tremenda, né, a respeito de tudo que ele já viveu na política. E eu quero lhe perguntar, doutor, nós tivemos, desde quando o Lula foi eleito presidente do Brasil no ano de 2002, veio à tona Petrolão, Mensalão e Lava Jato e tantas coisas e tantos sistemas corruptos, né, que vieram à tona através da imprensa. Agora eu lhe pergunto, o PT, ele foi pioneiro em construir uma máquina corrupta para se angariar recursos para eles, no caso da legenda, ou isso já acontecia de uma forma um pouco mais controlada na época que o senhor teve a sua vida pública efetivamente em atividade ali quando prefeito e quando deputado? Eu, sinceramente, não tenho condições de julgar ninguém. Eu não me atrevo a julgar ninguém. Eu acho que as coisas vão ser transparentes e os culpados vão ser apontados, que sejam eles do PT ou de qualquer outro partido. Nós sabemos que a corrupção, essa epidemia que hoje surge aí no Brasil de uma forma assim muito clara, muito transparente, ela é fruto de uma investigação positiva que antes não havia. Nós sabemos que antes não havia. E se havia, era cobertada por grandes interesses. O que eu sei é que as coisas começam a mudar. Sejam eles quem forem, do PT ou de outro partido, sejam eles quem forem, eles precisam ser encontrados e serem afastados da vida pública, para que nós possamos ter as coisas melhores. Ainda ontem, um presidente que foi alijado do principal posto do país, voltava com veemência no Congresso Nacional, onde é senador, como se fosse um padrão de dignidade, e que nós sabemos que não é. Então, isto precisa mudar. E eu tenho a esperança que, com a força da população, e principalmente com o vigor dessa investigação, nós possamos mudar esse quadro. O Brasil merece ter um padrão de vida melhor. Isto é que importa. Mas com dignidade, com trabalho, com seriedade, com decência. E nós precisamos de uma classe política apurada, qualificada
que esteja à altura deste anseio popular. O Brasil tem jeito? Tem, não tenho dúvida. Tenho esperança, tenho vontade de ajudar. O Brasil tem que mudar e eu quero estar junto. Para a gente terminar, eu queria que o senhor resumisse a sua vida pública, todas as suas realizações, todas as suas atividades em uma palavra só. O que o senhor me diria? Eu sou um político que hoje estou afastado há 10 anos da atividade pública, me dedico à Ordem dos Advogados do Brasil, à minha atividade profissional, à minha família, mas eu resumo, sou um homem feliz. A felicidade é onde brota todos os outros sentimentos, né? Porque ela é fruto do nosso sentimento íntimo, daquilo que trazemos do coração e na consciência. Doutor Júlio, eu queria te agradecer. Ficaríamos aqui um tempo longo conversando, por o senhor ter dedicado um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, de tudo que o senhor já viveu, da experiência como homem, como advogado, como gestor público. Eu acho que são pessoas com a sua capacidade, com a sua visão, que enobrece a cidade e que fazem com que desperte a vontade nas pessoas de mudar. Eu que agradeço pela sua fidalguia, pelo seu gesto generoso de me convidar. E eu vim aqui com imenso prazer, na certeza de que, através desse veículo, poderia levar uma contribuição para a minha comunidade e, acima de tudo, a minha palavra de reconhecimento pelos mandatos que o povo cachoeirense me otorgou. Fui vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual. Não posso querer mais. Tive tudo e, por isso, sou feliz. Darcy, eu volto com você.